Boa noite a todos. Boa noite. Esse é o nosso último encontro, o nosso último estudo sobre a questão da relação entre a graça de Deus e a liberdade no que toca à providência divina para o bem. Porque o próximo encontro vai ser o início de 3 ou 4 encontros bem delicados no sentido como relacionar a providência divina e a experiência do mal moral. Sobretudo quando esse mal agride, ofende inocentes, desmoraliza, rouba, frustra expectativas, causa angústias e aflições a uma, a duas, a três, a dezenas, a milhares, a milhões de pessoas. É o assunto mais delicado e a gente vai, digamos assim, mergulhar num abismo desconhecido, abismo bonito, que é o abismo da vontade de Deus, desconhecida para nós no todo, porque ninguém pode dizer que conhece completamente quais são os planos de Deus, quais são os desígnios de Deus para nós individualmente no que toca ao futuro, já que com relação à vida eterna nós já sabemos, os desígnios de Deus são de paz, são de misericórdia, são de conversão, são de vida nova, mas comportam, enquanto estamos a caminho, muitas vicissitudes, muitas dores, e cada um de nós sentiu ou sente na pele, ou certamente sentirá na pele, a maldade humana, a perversidade do ser humano, do que ela é capaz, nós não conseguimos imaginar. O Salmo 63, versículo 7, diz que é um abismo o coração do homem. Do que o homem foi capaz de fazer, nós já sabemos por boa parte daquilo que nós conhecemos na história. Do que o homem é capaz de fazer, nós constantemente com o celular na mão e com ele temos acesso ao mundo inteiro, as notícias se espalham com a rapidez tremenda, o ser humano é capaz, longe de Deus, é de uma criatividade assombrosa, é de uma perversidade inominável. Daquilo que o ser humano é capaz de fazer, nós já vimos N exemplos e me parece que a maldade, o poder das trevas é sempre criativo, é sempre articulado, é sempre com uma incrível capacidade de rearticulação, quando desmascarado, quando preso, quando desbaratado. O poder das trevas está sempre a agir no mundo. Nós vamos iniciar a partir do próximo encontro um grande comentário sobre a primeira carta de São João. Capítulo 5, versículo 19. Todos juntos? Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo jaz sob o maligno. Vejam que a frase tem duas partes. A primeira, confortadora. Somos de Deus. A segunda, não tão confortadora. Todavia, a segunda parte da frase deve ser inserida no contexto todo do livro, que é de confiança na providência de Deus, no contexto todo da Bíblia, que é unânime em dizer em todos os seus livros que a história está sob o poder de Deus. Nada, nem o demônio, nem os acontecimentos mais espantosos, arrepiantes, assustadores, escapam da divina providência. Todavia, nós vamos entrar nesse mistério. Então, hoje, vamos continuar a questão da relação entre a providência divina e a liberdade do homem. Se é verdade que o mundo jaz sob o poder do maligno, o maligno com seus sequazes, com seus instrumentos, o maligno com sua incrível capacidade de roubar, matar e destruir, os três verbos que sintetizam a obra de Satanás no mundo, João capítulo 10, versículo 10, apesar disso, o mundo está sob o poder de Deus. O demônio tem poderes limitados. Aliás, o demônio, rigorosamente falando, não tem poder nenhum. Qualquer poder que ele tem, ele recebeu como permissão de Deus e poderes limitados. E não é o momento, pelo amor de Deus, de nós voltarmos àqueles versículos, o diálogo de Deus com o demônio a respeito de Jó, 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, não vos sobreveio tentação sobre-humana, Deus não permite que sejamos tentados além de nossas forças, etc. Muito bem. Todavia,
todavia, o mundo jaz sob o poder do maligno. Esse é o momento do estudo da providência mais delicado. Mais delicado, digo, mas que causa mais interrogação e perplexidade, não, porém, que abala a nossa fé, absolutamente. O mistério do mal é sempre mal moral, do mal do homem, é sempre um desafio para a nossa fé. E nós vamos começar a tratar disso a partir do próximo encontro. Hoje, começamos a encerrar aquele estudo que já vínhamos fazendo há 3 encontros da relação entre a graça de Deus e a liberdade do homem. Se é verdade que o mal se articula, também a graça de Deus se articula. Se é verdade que o demônio tem seus instrumentos, Cristo Jesus também tem seus instrumentos. E o surpreendente aqui, instrumentos que nunca ouviram falar de Cristo, ou nem gostam de Cristo, Deus Todo-Poderoso pode se utilizar deles para que o seu plano se cumpra. Deus pode se utilizar até do demônio para destruir o demônio. Quem veio nos últimos 3 ou 4 encontros sabe disso, entregar a Satanás. O Espírito Santo leva Jesus e o entrega a Satanás. Já vimos isso. Deus Todo-Poderoso entrega Jó a Satanás. Já vimos isso. O apóstolo Paulo pede para se livrar do anjo de Satanás e Cristo Jesus não permite e continua sendo entregue a Satanás. O apóstolo Paulo até o fim da vida, Himeneu e Alexandre na 1 Timóteo, depois um adúltero, um pecador público na comunidade de Corinto, 1 Coríntios capítulo 5, o próprio Jesus entrega Judas Iscariotes a Satanás, naqueles termos que eu expliquei. Satanás entrou no coração de Judas quando Jesus estava celebrando a primeira missa. O que você tem a fazer, faça depressa. A providência divina é tão espantosamente misteriosa, os planos de Deus são tão insondáveis e são tão além da nossa capacidade de entender, que se até do demônio Deus se utiliza para que o seu plano se realize, plano de amor, se até do próprio inimigo Deus é capaz de se utilizar para derrubar os planos do inimigo, sem que ele saiba, então estamos diante de um mistério verdadeiramente espantoso. Hoje nós vamos ver uma figura, várias figuras, mas já vamos começar tratando de uma. Todos vocês sabem, nesses 7 anos de estudo da Palavra de Deus, um pouquinho da história de Israel. Há um momento da história de Israel que é crucial, o grande momento que é celebrado, aliás, é o mais importante evento da história do Antigo Testamento, celebrado com pompa e circunstância, justa e merecidamente pelos judeus, é o episódio da Páscoa, a saída do cativeiro do Egito em direção à terra prometida. Muito bem, mas já no episódio da Páscoa, se nós voltarmos 430 anos, de novo, a gente vai perceber que Deus, para que os seus planos triunfem, que sua providência se revele vitoriosa, suprema e soberana, para que a vontade de Deus se cumpra, é capaz de se utilizar até da maldade das pessoas na hora mesma em que a maldade está sendo executada. Qual foi o episódio, qual foi a frase mais tocante do Antigo Testamento nesse sentido? E, no meu modesto juízo, a frase mais misteriosa do Antigo Testamento? Qual foi a figura que quase morreu, que foi jogada numa cisterna, que ia ser assassinada, mas que por uma mudança brusca de 2 dos seus irmãos, um deles teve o bom senso de dizer: não o matemos. Primeiro, um disse: não o matemos, joguemos na cisterna. Depois que o menino estava na cisterna, tiremos e vendemo-lo como escravo para os madianitas que vão para o Egito. No capítulo 50, versículo 20, eu pedi a vocês para vocês decorarem, vamos de novo, por favor. Gênesis capítulo 50, versículo 20, é para introduzirmos um outro episódio já
por ocasião do cativeiro de Babilônia. 70 anos depois de sofrimento, às margens do rio de Babilônia, é o Salmo 136, nos sentávamos chorando com saudades de Sião, etc. Se de ti, Jerusalém, algum dia eu me esquecer. Deus vai suscitar uma outra pessoa pagã, que nunca se converteu à fé judaica, e Deus vai chamá-lo de meu ungido. Estamos falando de Ciro, rei da Pérsia. Mas vamos a Gênesis 50, versículo 20, todos em voz alta. Aqui é José, que depois do enterro do pai, o pai acabou de ser enterrado, os outros irmãos ficam assustados. Pronto, agora que nosso pai morreu, José, nosso irmão, vai nos fazer de escravos. Aí ficam angustiados e se dirigem ao menino. Quer dizer, menino nem tanto assim, ele já é o grão-vizir do Egito. E vejamos a resposta de José. Aqui está o mistério da providência divina que é capaz de tirar do mal das pessoas um bem maior. Todos juntos. Vossa intenção era de fazer-me mal, mas Deus tirou daí um bem. Era para fazer como acontece hoje, com que se conservasse a vida a um grande povo. Deus se utiliza de pessoas generosas, de pessoas corajosas, de pessoas justas, de pessoas decentes. Deus se utiliza da retidão, da integridade. Deus se utiliza da fortaleza, do bom caráter, dos bons predicados, de quem quer que seja. Digamos que aqui nós temos o quê? Aqui nós temos a boa vontade, aqui nós temos o temor a Deus, e mesmo que aquela pessoa não acredite em Deus, mas nós temos aqui a reta intenção. Nós vamos ver uma figura no Novo Testamento que é uma figura que ela acabou sendo batizada, mas antes de ser batizada ela temia a Deus, ela rezava a Deus, e as suas orações eram atendidas. Atenção, orações de um pagão que, por outro lado, é bom que se diga, Deus apareceu para ele e determinou que ele mandasse chamar São Pedro, e São Pedro saiu de Jope e foi até Cesareia Marítima para anunciar o nome de Jesus e para batizá-lo e batizar também a outras pessoas. Estamos falando de quem? Cornélio. Perfeitamente. Mas aqui nós temos a prova do extremo, não digo o extremo oposto, mas o extremo dessa situação. A providência divina se utiliza de pessoas com boas intenções, mas o seu plano é tão espantoso que se utiliza até das más intenções das pessoas. Mas como eu já disse aqui dezenas de vezes, e estudamos o Gênesis versículo por versículo, cuidado quando o assunto for Deus se utiliza da maldade das pessoas. É blasfêmia dizer que Deus, por se utilizar da maldade das pessoas, concorda com a maldade das pessoas. Não. Também é errado dizer que porque Deus se utiliza, sabe tirar da maldade das pessoas um bem, de que Deus é indiferente ao mal e fica de braços cruzados com relação ao mal. Pelo contrário. A respeito disso, eu vou citar aqui um texto que eu peço encarecidamente que vocês destaquem. E quem está com a Bíblia versão computador, deixe um destaque, uma coisinha amarela, alguma coisa no versículo para ficar aí pelo resto da vida. O texto é Eclesiástico, capítulo 27, versículo 30. E aqui Deus Todo-Poderoso não dá detalhes, e é bom que não dê detalhes, senão, na minha terra se diz, vai entregar o ouro ao bandido. Eu explico daqui a pouco por quê. Eclesiástico, capítulo 27, versículo 30. Todos juntos, olhando para o telão. O desígnio criminoso volta-se contra o seu autor, que não saberá de onde lhe vem o mal. Olha, mas isso é uma bomba, viu? Isso é uma bomba. Qualquer maldade que uma pessoa fizer aqui na face da terra, ele vai receber o troco de Deus Todo-Poderoso, nessa vida ou na outra. E mais, sem nem saber de onde vem o mal. Eu não estou dizendo que todas as pessoas que sofrem porque cometeram males no passado, na infância, na adolescência. Não. E aqui nós temos como exemplo Jesus. Por favor, Jesus não cometeu pecado? Cometeu?
Quem disser que ele cometeu é blasfemo. Todavia ele sofreu. Jó não cometeu nenhuma injustiça. Portanto, nem sempre, atenção, nem sempre o sofrimento de uma pessoa pode ter ou tem como explicação esse versículo. Esse versículo aqui se aplica a quem criminosamente, a quem malvadamente, a quem perversamente disse ou fez algo de mal contra alguém, ou deixou de fazer o bem quando podia fazer em favor de alguém, portanto um desígnio criminoso aos olhos de Deus, pecado de omissão. Se tais pessoas fizeram isso, fazem isso, ou vierem a fazer isso, vai vir a resposta do céu. Por isso, peço a vocês, o que eu vou pedir, caros internautas? Eu vou pedir prudência, eu vou pedir parcimônia, eu vou pedir cautela. Quando alguém um dia chegar para vocês se lamentando, ai meu Deus do céu, minha vida está muito sofrida, meu Deus, o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Como a gente não sabe, né? Como é que a gente sabe da vida do povo? Sabe, seu Brito? Não. Oh, mas eu sou uma pessoa tão boa que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Menos, um pouquinho menos. Ouça, não tome partido logo, pois é, coitado, Jesus está esquecendo de você, meu filho. Oh, como Jesus é injusto. Conversando. Bom, cuidado, não se antecipe. Você não sabe o que essa pessoa aprontou no passado. Esse versículo particularmente me arrepia muito. É uma regra. A frase, quem faz aqui, paga aqui, ela é imperfeita, ela é incompleta, porque nós acreditamos na vida eterna. E acreditamos também que muitas pessoas, que aparentemente não são punidas por Deus, que não são castigadas por Deus, que não vêm a rebordosa de Deus nesta vida. E olhe que também nós não conhecemos. Às vezes a gente passa pela casa glamurosa de uma pessoa que é perversa, malvada, enfim, tem crimes nas costas e aparentemente não é processada, não é presa, não é isso, não é aquilo outro. Oh meu Deus, aquele dali não tem sofrimento, por favor. Aquele dali não tem aflições, calma, por favor também. Mas eu me refiro à maldade, ao intento criminoso que foi dito, que foi feito. São tantos os exemplos que eu não vou nem citar, porque suscita outros também, por favor. Mas vai vir a resposta de Deus. Portanto, certas interrogações, meu Deus, o que foi que eu fiz? Por que o mundo está desabando em cima de mim? E talvez isso tenha relação com o que ele disse ou fez há 30, 40 anos atrás, e que ele talvez já tenha esquecido, viu? Esqueceu, achou que pronto, ficou por isso mesmo. Não ficou por isso mesmo. Vamos ler de novo, bem devagar. Caros internautas, eu peço em nome de Cristo, sublinhe isso na sua Bíblia, ou memorizem. Eclesiástico 27 e 30. Todos. O desígnio criminoso volta-se contra o seu autor, que não saberá de onde lhe vem o mal. E virá. Vem e virá. Como na minha terra se diz, com 2 quentes e 3 fervendo. E temos uma prova no Novo Testamento, viu? Por favor, por favor. É duro, eu sei que é duro falar disso. Mas, convenhamos, a Bíblia é perfeita. É absolutamente justo isso. Portanto, não peca uma pessoa que, vendo outra em situação tão lastimável, tão deplorável, com tanta dor no coração ou no corpo, enfim, por favor, em nome de Cristo, faça um exame de consciência, volte um pouquinho para o seu passado, e se você tiver a oportunidade, você foi muito ruim,
Você fez muita gente sofrer. Você prejudicou muitas pessoas, rapaz. E agora está vindo a resposta do céu. Com que autoridade você está dizendo isso? Aí você pega a Bíblia, vai ao eclesiástico, em nome de Cristo, é por misericórdia que eu estou dizendo isso. Você não sabe por que tantos males? Será que, não afirme, por favor, ele é que sabe. E se você souber, ou se a senhora souber, pode dizer também. Faça um exame de consciência. Quantas palavras duras você disse, quantas ofensas você fez, quanto mal você causou, quantas coices você deu, quanta perversidade, rapaz. Por favor, veja isso. Isso aqui é uma coisa objetiva, eu não estou inventando, não. Você não sabe de onde está vindo o mal? Ah, mas a providência divina tem seus jeitos, tem seus carinhos, tem suas respostas. Não é para mandar o senhor para o inferno, nem a senhora para o inferno, nem você para o inferno. Caia em si, por favor. Tenha a hombridade diante do Senhor de fazer um exame de consciência, de pedir perdão por todas as suas faltas do fundo do seu coração. E se estiver ao seu alcance a possibilidade de pedir perdão, faça isso. E verdadeiramente vejam, há determinadas pessoas que, mesmo que não saibam, porque o versículo diz, ela não saberá de onde lhe vem o mal. Caem em si e têm a humildade de dizer, enquanto, antes de partir, eu queria ver fulana para pedir perdão, eu queria ver fulano para pedir perdão, reúne a família, sei lá, ou manda um recado, me perdoe pelo amor de Deus, digno também, belo, convenhamos. Altaneiro do ponto de vista da fé, você fazer esse exame tão objetivo no fim da vida ou no extremo da agonia, não é? É sinceridade diante de Deus, perante quem ninguém pode fingir, e fazer um exame verdadeiramente uma faxina, um rememorar profundo de toda a sua vida, mandamento por mandamento, assim que se faz o exame de consciência. Porque a igreja tão sábia recomenda que as pessoas não passem mais de 1 ano sem uma confissão individual. Justo? Ora, eu não lembro o que foi que eu disse ou fiz há 30, 40 dias atrás. Eu não lembro das palavras que eu pronunciei na homilia de 15 dias atrás, a não ser que eu ouça a gravação que o Elton faz. Quanto mais você lembrar de uma coisa que você disse ou fez 30, 40 anos atrás. Ora, pelo amor de Deus. Por isso, essa atitude prudente e sensata da igreja de recomendar todas as noites um exame de consciência. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Hoje ao agir, hoje ao trabalhar, hoje ao me dirigir aqui, acolá, eu causei mal a alguém, eu ofendi alguém, eu desejei o mal a alguém. Só que no caso aqui, desígnio criminoso. Prestem atenção. É desígnio, não é fato criminoso. Desígnio, desejo. Basta você desejar o mal para alguém que vai vir a rebordosa. Eita, Dom José, mas assim a Bíblia é muito enérgica. É. O que eu posso fazer? É a Bíblia. Desígnio criminoso. Se eu desejar o mal contra alguém, ainda que eu não faça, o mal vai se voltar contra mim. Eu nem vou saber de onde ele veio. É um plano de Deus para nos advertir. Aliás, quando o baque vem para o criminoso, qual é a finalidade do baque para o criminoso? Rapaz, pense naquilo que você fez. Olhe, caia em si, faça um exame de consciência, reveja a sua vida. Eu considero um versículo inquietante, mas muito oportuno também. E se for preciso, queridos filhos, ler esse texto para quem merece ou precisa ouvi-lo. Não precisa fazer um sermão, não, para a pessoa, mas apenas propor. Eu queria ler isso. O desígnio criminoso volta-se contra o seu autor, que não saberá de onde lhe vem o mal. E Deus não diz para ninguém de onde ele veio, porque o seu plano oculto, sua providência misteriosa, tem caminhos que nós desconhecemos completamente. Aliás,
Em cima disso, preste atenção, porque agora vamos para o Novo Testamento, que nós temos uma frase de Jesus cujo teor se parece muito com esse, só que a de Jesus é melhor, porque é Novo Testamento. Por favor, querem se assustar? Vamos a Marcos 4, 24 e 25. Todos juntos? Ele prosseguiu: atendei ao que ouvis, com a medida com que medirdes, vós ainda se vos acrescentará, pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem se lhe tirará até o que tem. Agora vamos à explicação. Primeira, explicação no versículo 24. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ainda se vos acrescentará. Eu estou sentado e graças a Deus, porque senão eu cairia com aquilo que vai vir desse versículo, e vocês também. Imaginem a medida da fofoca e da calúnia. Uma pessoa que mede os outros com esse expediente baixo, rasteiro. Pensemos em bullying, pensemos em carta anônima, pensemos em coisas fake news para detratar as pessoas e assim por diante. Atenção, caríssimos internautas, esse mundo abrangentíssimo que é o mundo das mídias sociais e assim por diante. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós. Você que gosta de espalhar isso, de detratar as pessoas, um dia você vai sentir isso na pele. Só que com 3 quentes e 500 fervendo. É o que diz Jesus. E ainda se vos acrescentará. Quem ferir os outros vai ser ferido muito mais. A frase, quem com ferro fere, com ferro será ferido, não é bíblica. Mas Jesus disse algo parecido a quem? A um dos apóstolos, que quando no Jardim das Oliveiras Jesus foi preso, o apóstolo pegou a espada e cortou a orelha do soldado chamado Malco. Muito bem, então guarde isso daqui, não é? Se eu quisesse, eu enviaria, meu pai enviaria anjos, etc. Enfim, e ele coloca a espada na sua bainha. Mas a ideia, quem com ferro fere, com ferro será ferido, não é tão bíblica, porque a Bíblia tem uma medida muito maior. Aqui são palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está ouvindo, seu João? E se vos acrescentará a medida da agressão. Imaginemos o marido que agride tremendamente a esposa, humilha, xinga, desmoraliza, ridiculariza, etc. Esse infeliz vai sofrer tanto na vida, vai sofrer tanto. Deus está preparando para ele aquilo que Jesus está prometendo agora. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ainda se vos acrescentará. Talvez ele nunca apanhe como a esposa apanhou dele, mas talvez tenha um sofrimento pior do que esse. É doloroso, é duro. Ninguém brinque com a providência divina. Marcos 4, 24, já destacaram isso na Bíblia? É de arrepiar, não é? Mas é e é justo. É justo que seja assim. Gálatas capítulo 6, versículo 7, o que de Deus não se zomba, o que o homem semeia, isto ele colherá. Tem mais. Lucas 6, de 36 a 38. Lucas 6, de 36 a 38. Fazer o mal a alguém é algo tão grave, desejar o mal, fazer o mal, etc., que se a gente tivesse isso em mente, a gente pensaria 2 vezes, meu Deus, aparentemente agora, fazer algo contra uma pessoa, aparentemente, eu vou ficar impune, ninguém vai saber, isso vai passar, todo mundo vai esquecer, etc., etc. Deus não.
e vai vir não com a mesma medida, e se vos acrescentará. Lucas 6, de 36 a 38. Esse texto aqui agora, ele trata dos dois lados. Se a senhora for misericordiosa, a senhora vai ser muito abençoada. Imaginemos a filha que foi uma filha obediente e que no fim da vida da mãe cuidou tanto dela, mas com tanto amor. Não deu desgosto, foi carinhosa, protegeu, na medida das suas posses. Outras que não puderam ter o privilégio de ter a mãe nos últimos dias, enfim, mas sempre foram carinhosas, atenciosas, obedientes, meigas, etc. Essas pessoas vão ser muito abençoadas. Eu desafio uma pessoa na face da terra que diga que um misericordioso não deixou de ser recompensado por Deus com muito mais do que aquilo que ele deu para os outros, de bondade, de ternura, de bens materiais, de conselho, de amor, de carinho, de atenção, de exortação, de apoio, etc, etc. É o texto que a gente vai ler agora. Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. Agora o versículo que interessa é o próximo. O próximo é uma promessa que eu duvido que uma pessoa diga aqui na face da terra, ela mesma, qualquer uma de vocês, como vocês não podem falar agora, não convém falar agora, na hora das perguntas eu vou dizer a vocês, é ou não é verdade que o bem que vocês fizeram nessa vida já não foi recompensado nessa vida, porque foi, é e será. Olha a prova, todos juntos? Dai e dar-se-vos-á, colocar-vos-ão no regaço, medida boa, cheia, recalcada e transbordante, porque com a mesma medida com que medirdes, sereis medidos vós também. Então nem perguntem, porque a resposta é mais do que óbvia, porque aquela pessoa é tão abençoada por Deus. Eu estou falando de benção. Porque os sonhos dessa pessoa se realizam, porque Deus protege tanto, porque Deus ampara tanto essa pessoa, porque todos os seus planos legítimos o Senhor os abençoa e concorre e os realiza. A resposta, talvez estamos diante de uma pessoa muito generosa, muito temente a Deus, muito bondosa, muito caridosa, muito misericordiosa, e Deus recompensa já nesta vida. Repare que bonito, medida boa, cheia, recalcada e transbordante. Transbordante significa mais do que comporta o ambiente. Ou seja, Deus dá mais para o bondoso do que o bondoso deu para os outros. Estão entendendo? Estão entendendo? Então vejam que esses dois versículos, tanto Lucas quanto Marcos, são de um conforto muito grande. Sobretudo no caso dos maus, para quem foi vítima da maldade. Então voltemos aqui no tempo. Não peca a esposa que apanhou tanto do marido a vida inteira. Depois seguiu o seu caminho, decidiu que a separação não havia outro caminho senão a separação, viveu para Deus, não quis mais ninguém, enfim, permaneceu fiel às promessas matrimoniais, seguiu o seu caminho. O tempo passou, muitas águas rolaram embaixo da ponte. Depois vem a rebordosa, no caso do agressor, não é? E acrescentando para ele o mal que ele fez para a esposa. Não peca quem diz, Deus seja louvado pela sua santa palavra. Marcos, por favor, 4:24. De novo, Marcos 4:24. Eu te louvo, Senhor, porque tu és justo. Eu te louvo, Senhor, porque agora está se cumprindo a tua santa palavra. Idem para o caluniador lá no passado, que agora está experimentando cobras e lagartos. Vejam, não peca quem diz apenas isto: eu te louvo, Senhor, pela tua santa palavra. Marcos 4:24. Com a mesma medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ainda se vos acrescentará.
se trata de um acréscimo com a resposta de Deus, não é o desejo de que a pessoa se condene. Toma, desgraçado, tomara que vá para o inferno. Nós não temos direito de fazer isso, de pensar assim. Mas não peca quem diz: Deus seja louvado, porque sua palavra está se cumprindo, porque a sua justiça está se manifestando. Aquela pessoa fez muito mal. Se objetivamente fez, por favor, se objetivamente fez. Porque é o que você está desejando. É a glória de Deus, cujos planos estão na sua palavra. Então você não peca. Você não peca. Aliás, essa finalidade aqui não é para condenar ninguém. É para que a pessoa caia em si e se converta e volte para o Senhor. Na parábola do filho pródigo, queridos internautas, nós temos o quê? Um filho passando necessidade na pocilga? Sim ou não? Claro. A situação é vexatória? É. É constrangedora? É. É humilhante? É. É vergonhosa? É. É repulsiva? É. Agora, quem foi que procurou isso? Eu agora vou chorar porque o bichinho está na pocilga? Tomara, Senhor, que na pocilga ele caia em si. E na parábola o filho caiu em si. E voltou da lama e foi acolhido pelo pai. Portanto, a medida em acréscimo que Deus manda dos males que aquela pessoa fez no passado, não é a vingança no sentido humano, mas é uma pedagogia para que a pessoa caia em si e perceba. Vocês gravaram o Eclesiástico, capítulo 27, versículo 30. O mal que você fizer, o desígnio que você nutrir no seu coração contra uma pessoa, vai se voltar contra você, sem que você nem saiba de onde veio. Muito bem. Agora vamos ao imperador Ciro. Israel é levada cativa em 2 momentos para a Babilônia, o momento mais decisivo, o mais triste, o que levou à sucumbência, vamos dizer assim. Cooptou Israel, o reino de Judá deixou de existir quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém. Isso foi o imperador da Babilônia. No ano 536, Ciro, imperador da Pérsia, invade o império de Babilônia. E Deus vai se utilizar de Ciro, que era um pagão, para mover Ciro a autorizar, respeitando a liberdade de Ciro. Por favor, já vimos que Deus, quando move, não é? O concurso de Deus na liberdade do homem não viola a liberdade do homem. Mas por um mistério, por um desígnio dócil, Deus auxilia, Deus influencia, mas não no sentido de tolher a liberdade da pessoa, para que ela tome aquelas decisões que agradam a Deus. E Ciro, pagão, quando assume o império de Babilônia, portanto agora se torna rei não daquilo que hoje se chama Irã, mas também daquilo que hoje se chama Iraque, que era o império de Babilônia, que acabou de falecer, já vinha moribundo. Ele então autoriza que os hebreus voltem para a Terra Santa. E reparem agora no livro de Esdras e no profeta Isaías, como Ciro vai ser chamado por Deus. Livro de Esdras, capítulo 1, vamos ler os 4 primeiros versículos. Um homem que tinha certamente seus interesses políticos, lógico. Um homem que tinha seus planos militares, lógico, ele era um conquistador, ele era um imperador. Ele quer poder, ele quer glória, ele quer territórios, ele quer súditos, ele quer prestígio, ele quer fama, ele quer tudo isso. E Deus se utilizou dele. No 1º ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a profecia posta pelo Senhor na boca de Jeremias, o Senhor suscitou o espírito de Ciro, prestem atenção, rei da Pérsia, o qual mandou fazer em todo o seu reino de viva voz e por escrito a proclamação seguinte: assim fala Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus do céu deu-me todos os reinos da terra, encarregou-me de construir um templo em Jerusalém, que fica na terra de Judá. Reparem,
era tudo que os exilados judeus que já estavam lá há 70 anos queriam. Encarregou-me de construir um templo em Jerusalém que fica na terra de Judá. Quem é dentre vós pertencente ao seu povo, que seu Deus o acompanhe, suba a Jerusalém que fica na terra de Judá, construa o templo do Senhor, Deus de Israel, o Deus que reside em Jerusalém. Que todos os sobreviventes de Judá, onde quer que residam, sejam providos pelos habitantes da localidade onde se encontram de prata, ouro, cereais e gado, bem como de oferendas voluntárias para o templo de Deus que reside em Jerusalém. Quem podia imaginar, quando eles foram levados para a Babilônia, pelo Império Babilônico, ainda Nabucodonosor, que 70 anos depois eles voltariam livres, com o apoio do novo imperador, com recursos para construir o templo, porque o templo estava jogado às baratas. Reparem bem, a surpresa. É claro que nós sabemos que Ciro tinha interesses também políticos, tinha interesses militares. Reparem bem, vocês vislumbrem o mapa do Oriente Médio. Ciro passou a residir em Babilônia, atual Bagdá. Ciro sonhava conquistar o Egito. Adivinhem qual é a terra que fica entre o Egito e o caminho para a Babilônia? Terra Santa. Terra Santa. Ora, se ele colocasse lá pessoas que o apoiassem, quando um dia ele decidisse partir para a guerra, teria aliados lá. E os hebreus, eles se sentiriam obrigados, porque ele nos ajudou. Entenderam? Ah, mas o interesse do Ciro foi isso. Não interessa, meu filho. Deus se utiliza até de quem tem o intento satânico, como é Satanás. Entreguemos este homem a Satanás. São Paulo disse isso 2 vezes. E aqui está o plano. Aqui está o plano de Deus, que se utiliza até das pessoas que têm os interesses mais escusos, os interesses mais sórdidos, mais perversos. Deus sabe se utilizar dessas pessoas, que têm interesses que não têm nada a ver com o plano de Deus no que toca a esse povo, mas que para alcançar aqueles intentos malvados, mas isso ele vai se entender com Deus depois. Deus se utiliza da maldade deles para que o seu plano se realize com relação ao seu povo. Muito bem, agora nós vamos para o apóstolo Paulo, preso, conduzido para Roma. Os Atos dos Apóstolos terminam assim, né? Vocês sabem que Paulo, o apóstolo Paulo, São Paulo apóstolo, durante toda a sua vida foi brutalmente, implacavelmente perseguido de uma forma cruel, constantemente pelos seus opositores, os judeus que estavam em praticamente todas as cidades onde o apóstolo Paulo chegava. Muito bem, depois de muitas dificuldades e sofrimentos que ele mesmo narra na 2 aos Coríntios e em outras cartas, ele agora está sendo levado para Roma. E vão tentar matar o apóstolo Paulo. O barco sai de Jope, vai até Sidônia, Sidônia é atual Líbano, depois vai para Chipre, se não me engano, Malta, enfim, e chega depois na Península Itálica, Roma e assim por diante. São Paulo sai da prisão e é entregue a um centurião. Um centurião, um pagão. E Deus vai se utilizar desse pagão para proteger São Paulo. Vão querer matar São Paulo com outras pessoas dentro do barco, que tinha mais de 200 pessoas. Tudo é narrado no capítulo 27 dos Atos, vocês leiam depois. E esse homem pagão, Júlio é o nome do centurião. Vamos ao capítulo 27 dos Atos dos Apóstolos, porque aqui temos também algo interessante, algo impressionante. Detalhe, é um militar temente a Deus. O centurião é o chefe de uma centúria. Centúria é um grupo de 100 soldados. É o que hoje se parece com uma companhia no exército, na marinha, na força aérea, enfim, é a quantidade mais ou menos de uma companhia. E companhia quem comanda é um capitão, não é? Capitão, major, não sei. Capitão. Então nós temos aqui um oficial intermediário.
uma autoridade. Versículos de 1 a 2, por favor. Logo que foi determinado que embarcássemos para a Itália, é São Lucas que está escrevendo, São Lucas vai com ele, São Lucas está preso também, São Lucas acompanha São Paulo, São Lucas é o autor do terceiro evangelho, Evangelho segundo Lucas, e é o autor dos Atos dos Apóstolos. Logo que foi determinado que embarcássemos para a Itália, Paulo foi entregue com outros presos a um centurião da corte augusta chamado Júlio. Embarcamos num navio de Adramito que devia costear as terras da Ásia e levantamos âncora. Em nossa companhia estava Aristarco, macedônio de Tessalônica, e tal. Agora, versículo 3, atenção. Olha a bondade desse centurião. No dia seguinte, fazendo escala em Sidônia, Sidônia é Líbano, Líbano é o norte de Israel, Júlio, usando de bondade com Paulo, permitiu-lhe ir ver os seus amigos e prover-se do que havia de necessário. Estava ainda na praia. Não, você vai conosco, você é meu prisioneiro, mas vá pegar o que você quer levar, vá se despedir das pessoas. Repare que bondade. Um pagão, oficial romano. Agora pule, por favor, Wellington, coloque no versículo 42, 43 e 44. Bom, muita coisa vai acontecer nesse capítulo, né? Em vários lugares, e aí vão tentar matar São Paulo e outras pessoas. Vejam quem vai sair em defesa de São Paulo e não vai permitir isso. Os soldados tensionavam matar os presos, por temerem que alguns deles fugissem a nado. O centurião, porém, querendo salvar Paulo, impediu que o fizessem e ordenou que aqueles que pudessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Versículo 44. Os demais, uns atingiram a terra em tábuas, outros em cima dos destroços do navio. Desse modo, todos conseguiram chegar à terra sãos e salvos. Queriam matá-los. Os súditos do centurião. O centurião, então, não permite que a chacina aconteça. E São Paulo está ali e São Paulo acaba se salvando. Bem, nós poderíamos dedicar mais programas à ação misteriosa da providência divina no que toca ao bem, mas eu penso, porque o assunto mais delicado vai demandar 3 ou 4 encontros nossos, que é a experiência divina e a providência divina e a experiência do mal moral, já precisamos começar no nosso próximo encontro. Eu espero que as linhas gerais bíblicas e da doutrina da Igreja sobre a relação entre a graça de Deus e a liberdade do homem na prática do bem, qual é o texto mais clássico da carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 12 a 13, é Deus que opera em vós o querer e o executar. Vamos lá? Todos juntos? Assim, meus caríssimos, vós que sempre fostes obedientes, trabalhai na vossa salvação com temor e tremor, não só como quando eu estava entre vós, mas muito mais agora na minha ausência, porque é Deus que, segundo o seu beneplácito, realiza em vós o querer e o executar. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Tudo aquilo que fazemos de bom é com o auxílio de Deus, é com o concurso divino, é com a ajuda da graça de Deus, que por outro lado não viola nossa capacidade de entender e nossa capacidade de decidir. Eu vivo, mas já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Todavia, Cristo vive em mim, sem, porém, desrespeitar minha capacidade de decidir. Todavia, eu não posso decidir sem a ajuda dele. Sem mim, nada podeis fazer. Bem, eu espero que as linhas gerais da providência divina e da experiência do bem tenham ficado claras para vocês. E se isso é verdade, a não ser que agora, queridos internautas, vamos terminar e eu vou me submeter às perguntas dos meus queridos filhos.
E se for preciso retomar mais para explicar, eu retomarei. Mas eu julgo que, por hora, são suficientes esses argumentos bíblicos, e no próximo encontro, se Deus quiser, trataremos, aí sim, a parte mais delicada do estudo da providência divina, porque é a relação dela com a experiência do mal moral. Boa noite a todos, até o próximo encontro, se Deus quiser.